A última porta. Era uma tarde cinzenta e abafada quando voltei a pensar em minha infância, naqueles dias que pareciam eternos, onde a felicidade parecia uma constante e o mundo ao nosso redor era um lugar seguro e acolhedor. Lembro-me vividamente dos finais de semana que passávamos juntos, minha mãe, meu pai, minhas duas irmãs e eu, explorando as pequenas cidades do interior de Minas Gerais, desbravando cachoeiras escondidas, ou simplesmente nos perdendo nas estradas de terra que serpenteavam por entre as montanhas. Era como se o tempo parasse para nós. Não havia preocupações, apenas a certeza de que estávamos juntos, que nada poderia nos atingir. Mas essa tranquilidade foi abruptamente rompida quando meu pai faleceu. Foi como se uma sombra densa tivesse se instalado sobre nossa casa. De repente, tudo mudou. A casa que antes era cheia de risos e vida tornou-se um lugar sombrio, onde o silêncio reinava. Minha mãe, que até então era uma figura vibrante e cheia de vida, se tornou uma sombra de si mesma. Ela fez de tudo para manter a família unida e nos proporcionar uma vida digna, mas a tristeza e o luto se instalaram de forma permanente em nossos corações. À medida que eu crescia, a dor parecia se afastar, mas na verdade, ela apenas se escondia, esperando o momento certo para ressurgir. Fui aceito em uma universidade renomada em São Paulo, algo que deveria ter sido motivo de celebração, mas a verdade é que isso marcou o início do meu distanciamento. No começo, eu ligava para minha mãe e minhas irmãs regularmente. Perguntava como estavam, contava sobre a vida na cidade grande, as dificuldades, as conquistas. Mas com o tempo, as chamadas se tornaram menos frequentes. As novas amizades, as demandas dos estudos, a vida agitada de São Paulo começaram a me consumir. As ligações que antes eram semanais se tornaram quinzenais, depois mensais, até que, de repente, percebi que já fazia meses que não falava com minha mãe. Sentia que algo estava errado, mas não sabia o que era. Talvez fosse a culpa que me corroía por dentro, ou a sensação de que estava falhando com ela, com minhas irmãs, com minha família. Mas em vez de enfrentar esses sentimentos, escolhi ignorá-los. Era mais fácil seguir em frente, continuar com minha vida e deixar o passado para trás. Minha mãe, sempre compreensiva, nunca reclamou. Ela apenas dizia que entendia, que sabia que eu estava ocupado, que minha vida estava em outro lugar agora. Mas suas palavras, que antes eram reconfortantes, passaram a soar como um eco distante, um lembrete constante de que, apesar de tudo, ela ainda estava lá, esperando por mim, sozinha. E cada vez que eu ignorava uma ligação ou deixava de responder uma mensagem, sentia como se esse eco se tornasse mais alto, mais perturbador, até que começou a me perseguir. Comecei a evitar pensar nela, em minha família, em tudo que havia deixado para trás, mas o passado tem uma forma cruel de nos encontrar, mesmo quando fazemos de tudo para escapar. Certa noite, depois de um longo dia de estudos, sentei-me na pequena varanda do meu apartamento, olhando para o horizonte da cidade. As luzes de São Paulo brilhavam como estrelas artificiais, criando uma ilusão de segurança e estabilidade. Mas, de repente, senti um calafrio subir pela minha espinha. Não era frio, não era o vento, era algo mais profundo, uma sensação de que algo estava terrivelmente errado. Era como se uma sombra tivesse passado por mim, um presságio do que estava por vir. Tentei afastar esse sentimento, dizendo a mim mesmo que era apenas cansaço, mas no fundo, eu sabia que era mais do que isso. Sabia que algo estava prestes a mudar, algo que eu não poderia evitar. E foi nesse momento, enquanto olhava para o abismo de prédios que se erguiam diante de mim, que percebi o quão distante eu havia me tornado da minha própria família. Aquele eco, aquela voz sussurrante, que eu havia tentado ignorar, agora gritava dentro da minha cabeça, lembrando-me de que não importa o quão longe eu fosse, não poderia escapar do peso do passado, das escolhas que fiz e das que deixei de fazer. E assim, com o coração pesado, fechei os olhos e tentei encontrar algum conforto na escuridão que me cercava, mas tudo o que encontrei foi o vazio. Um vazio que só crescia, à medida que o tempo passava e eu continuava a me afastar de quem eu era e de onde eu vim. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever e ativar as notificações.
Se gostar do vídeo, lembre-se de deixar o like e comentar para que ele possa aterrorizar mais pessoas. O Natal estava se aproximando, e com ele veio o peso de uma decisão que eu não queria tomar. Minhas irmãs insistiam para que voltássemos a nos reunir como nos velhos tempos, um último esforço para manter viva a chama da família que outrora havia sido tão unida. A voz delas pelo telefone carregava uma mistura de saudade e esperança, um eco distante dos tempos em que tudo era mais simples, mais puro. Mas algo dentro de mim hesitava, uma sombra de dúvida que se espalhava, obscurecendo qualquer desejo de retorno. Eu já havia feito outros planos. Minha namorada, Mariana, e sua família me convidaram para passar o Natal com eles, e a ideia de viajar para um lugar tão próximo, onde tudo parecia ser fácil e sem complicações, era tentadora. Era uma fuga conveniente, uma oportunidade de evitar o confronto com a realidade que eu vinha adiando. Mas, ao mesmo tempo, algo me incomodava, uma sensação de que, se eu não voltasse para casa naquele Natal, algo terrível poderia acontecer. Era como se uma voz silenciosa sussurrasse no fundo da minha mente, avisando-me dos perigos de negligenciar aqueles que me amavam. Mesmo assim, a decisão foi tomada. Inventei uma desculpa para minhas irmãs. Disse que precisaria trabalhar durante o feriado, que não conseguiria pegar um voo a tempo, e que dirigir às 18 horas até nossa antiga casa seria exaustivo demais. O silêncio do outro lado da linha foi perturbador. Eu podia sentir a decepção nas vozes delas, a dor disfarçada por uma compreensão forçada. Sabia que elas estavam preocupadas com nossa mãe, sabiam que ela ansiava por nos ver todos juntos novamente, mas eu havia escolhido o caminho mais fácil, o caminho que me permitia continuar fugindo da culpa. Depois de desligar o telefone, um desconforto profundo começou a crescer dentro de mim. O silêncio da casa de Mariana, que antes era acolhedor, tornou-se opressor. Cada som parecia amplificado, cada sombra parecia esconder algo que eu não queria ver. A verdade, talvez. Sentei-me na sala de estar, encarando a árvore de Natal que brilhava com uma luz falsa e desconcertante. As luzes piscavam de forma errática, quase como se estivessem tentando me enviar uma mensagem que eu me recusava a entender. Naquela noite, sonhei com minha mãe. Ela estava sentada na velha poltrona da sala de estar, aquela que meu pai costumava ocupar antes de tudo desmoronar. Sua figura estava envolta em sombras, mas eu podia sentir sua presença, o peso do seu olhar sobre mim. Eu tentei falar, mas as palavras não saíam. Era como se algo estivesse me sufocando, impedindo-me de pedir perdão, de dizer que estava arrependido. Sua imagem era ao mesmo tempo familiar e estranha, uma mistura de nostalgia e terror que me deixou paralisado. Acordei no meio da noite, suando frio. O quarto estava escuro, mas não era a escuridão que me assustava. Era a sensação de que havia algo mais ali, algo que me observava, algo que esperava por mim. Olhei ao redor, tentando encontrar uma lógica para o medo que sentia, mas tudo parecia em ordem. Exceto, talvez, pela sombra no canto do quarto, que parecia mais densa, mais viva do que deveria ser. Fechei os olhos com força, tentando afastar a imagem, tentando convencer-me de que era apenas minha mente pregando peças. Mas o sentimento de inquietação não desaparecia. No dia seguinte, acordei com uma sensação de peso no peito, como se algo estivesse me pressionando, me lembrando da decisão que tomei. Mariana, sempre perceptiva, perguntou se estava tudo bem, mas eu apenas forcei um sorriso e disse que sim. Mas não estava. O desconforto se tornou uma presença constante, uma companhia indesejada que eu não conseguia afastar. Algo estava errado, profundamente errado, mas eu me recusei a admitir, me recusava a acreditar que uma simples decisão, uma mentira conveniente, pudesse ter consequências tão terríveis. E então, veio a notícia. Minha mãe havia adoecido. Minhas irmãs mandaram mensagens, avisando-me de que a situação não era grave, mas que ela precisava de cuidados. Mas eu estava tão imerso na minha própria vida que as mensagens passaram despercebidas. A cada dia, elas chegavam com menos frequência, mas eu não percebia. A cada dia, a voz dentro de mim gritava mais alto, mas eu a ignorava. A cada dia, a sombra no meu quarto parecia crescer, mas eu me recusava a olhar.
até que as mensagens pararam por completo. Naquela noite, enquanto Mariana dormia tranquilamente ao meu lado, senti algo diferente. O silêncio era ensurdecedor, e a escuridão do quarto parecia mais pesada, mais opressiva. Senti um calafrio percorrer minha espinha, e, pela primeira vez em muito tempo, senti medo. Medo real. Não era a escuridão que me assustava, mas o que ela poderia estar escondendo. O que eu havia negligenciado por tanto tempo, o que eu havia deixado para trás. Levantei-me da cama, tentando sacudir o sentimento de terror que se apossava de mim, mas era inútil. Caminhei até a sala, na esperança de encontrar algum alívio, mas a escuridão parecia seguir-me, como uma sombra viva que se recusava a me deixar. Sentei-me no sofá, sentindo o peso da culpa finalmente me atingir com toda a força. Sabia que algo estava terrivelmente errado. Sabia que havia cometido um erro que não poderia ser desfeito. E, enquanto me afundava naquele sofá, cercado por uma escuridão que parecia quase palpável, percebi que o verdadeiro terror não estava lá fora, mas dentro de mim. No vazio que eu havia criado, na distância que havia permitido crescer entre mim e minha família. E foi então, naquele silêncio opressor, que ouvi um som suave, quase imperceptível, mas que fez meu coração parar. Era como um sussurro, vindo do quarto ao lado. O quarto onde minha mãe costumava dormir quando nos visitava. Um sussurro carregado de tristeza, de lamento, de algo que eu não queria encarar. A voz, embora fraca, era inconfundível. Era a voz da minha mãe. Davi, por que você não veio? O terror que senti naquele momento foi além de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Não era apenas medo, era a certeza de que algo estava terrivelmente errado, de que eu havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. E agora, não havia como escapar. Aquele silêncio era insuportável. Um vazio opressor que preenchia cada canto do meu pequeno apartamento, como uma presença invisível que se recusava a me deixar em paz. Depois daquela noite terrível, onde ouvi a voz da minha mãe sussurrando no escuro, algo dentro de mim mudou. Era como se uma porta tivesse sido aberta, e agora, o que quer que estivesse do outro lado, estava tentando se arrastar para dentro da minha vida. Os dias se arrastavam, pesados e cheios de uma inquietação crescente. Minhas irmãs não mandavam mais mensagens, e eu, em um misto de medo e negação, não ousava perguntar o porquê. Parte de mim temia a resposta, e a outra, desesperadamente, queria continuar fingindo que tudo estava bem. Mas eu sabia que não estava. A cada minuto que passava, sentia que o abismo entre nós só aumentava, e que algo horrível estava se aproximando. Eu tentava me distrair com o trabalho, afundando-me em pilhas de papéis e relatórios, mas nada parecia funcionar. Aquele silêncio, antes tão reconfortante, agora me sufocava. Era como se as paredes do meu apartamento estivessem se fechando, me prendendo em uma prisão invisível. E então, as sombras começaram a aparecer. No início, eram apenas vislumbres. Algo que eu via pelo canto do olho, movendo-se de forma furtiva, quase como se estivesse me espiando. Eu me virava rapidamente, esperando encontrar a origem daquele movimento, mas não havia nada. Só o vazio, o silêncio, e a sensação desconcertante de que eu não estava mais sozinho. Uma noite, enquanto trabalhava à tarde no escritório, senti novamente aquela presença. O ambiente estava deserto, todos já haviam ido embora, e o único som que se ouvia era o leve zumbido dos aparelhos eletrônicos. Foi então que percebi algo estranho. O corredor ao lado da minha sala estava mais escuro do que o normal, como se a luz no final dele tivesse se apagado. Eu sabia que isso era impossível, já que as luzes eram automáticas, ligadas por sensores de movimento. Mas lá estava, uma escuridão densa e impenetrável. Meu coração começou a bater mais rápido, e um suor frio escorreu pela minha nuca. Eu queria ignorar, queria me convencer de que era apenas o cansaço, mas algo dentro de mim dizia que havia mais. Muito mais. Decidi investigar, mas a cada passo que dava em direção ao corredor, o ar parecia ficar mais pesado, mais denso. Era como se uma força invisível estivesse tentando me deter, me puxando para trás, implorando para que eu não continuasse. Mas eu continuei.
Precisava saber o que estava acontecendo. Quando finalmente cheguei ao corredor, a escuridão era total. Não conseguia enxergar nada além de alguns centímetros à minha frente. Mas então, algo se moveu. Um leve sussurro, quase imperceptível, ecoou no final do corredor. Meu coração parou. Era um som familiar, mas distorcido, como se estivesse sendo arrancado de outro mundo. Um lamento, um choro. E então, a voz novamente. Davi, por que você nos abandonou? Era ela. Não havia dúvidas. A voz da minha mãe, carregada de uma tristeza profunda, ressoava pelo corredor escuro. O terror me paralisou, mas o desejo de entender, de confrontar aquele horror, me empurrou adiante. Eu chamei por ela, minha voz saindo fraca, quase um sussurro, mas não houve resposta. Apenas o silêncio, seguido por um novo movimento nas sombras. Meu corpo tremia, e minha mente lutava para racionalizar o que estava acontecendo. Mas era inútil. O medo estava enraizado em cada fibra do meu ser. E então, vi algo que me gelou até os ossos. No final do corredor, onde a escuridão era mais densa, surgiu uma figura. Ela era alta, esguia, quase uma silhueta indistinta. Mas havia algo terrivelmente errado com ela. Seus movimentos eram erráticos, desumanos, como se cada passo fosse um esforço doloroso. Tentei dar um passo para trás, mas meus pés pareciam grudados ao chão. A figura começou a se mover em minha direção, lentamente, com uma cadência que fazia o pavor crescer dentro de mim. Eu sabia que deveria correr, mas não conseguia. Algo naquela figura me mantinha preso, como se estivesse enraizado em minha mente, controlando cada pensamento, cada movimento. Quando ela estava perto o suficiente para que eu pudesse ver melhor, percebi que sua face estava envolta em sombras. Não havia olhos, nariz ou boca. Apenas uma escuridão sem fim. E ainda assim, eu sentia que ela me encarava, que podia ver através de mim, conhecendo todos os meus medos, todos os meus segredos. De repente, a figura parou, a poucos passos de mim. O ar ao redor dela parecia vibrar com uma energia sinistra, e eu sabia, no fundo do meu ser, que aquilo não era apenas uma ilusão. Aquela presença era real. Ela se inclinou levemente para a frente, como se estivesse prestes a dizer algo, e então, um vento gelado soprou pelo corredor, trazendo consigo um cheiro de terra molhada e flores murchas. Foi nesse momento que a figura falou. Sua voz, agora mais clara, penetrava meus ouvidos como um veneno, cada palavra carregada de um rancor que eu não conseguia compreender. Você nos deixou, e agora, é tarde demais. Eu não consegui responder. Não havia palavras, não havia justificativas que pudessem aplacar o terror que tomava conta de mim. E antes que eu pudesse reagir, a figura se dissolveu na escuridão, deixando-me sozinho, perdido em um silêncio que agora parecia mais ameaçador do que nunca. Corri de volta para minha sala, trancando a porta com mãos trêmulas. Sentei-me na cadeira, tentando recuperar o fôlego, mas a sensação de que algo horrível estava prestes a acontecer não me deixava em paz. E foi então que ouvi, pela última vez naquela noite, o som que eu mais temia, o choro suave da minha mãe, ecoando pelo corredor, seguido de um sussurro final que me deixou apavorado. Ela está esperando por você, Davi. Não fuja mais. Se você gosta dos meus vídeos, considere se tornar um membro do canal. A sua contribuição me permitirá trazer conteúdos com mais frequência e cada vez mais assustadores. Me sinto grato e privilegiado por seu patrocínio. Depois daquela noite no escritório, a realidade começou a se distorcer de maneira que eu jamais poderia ter imaginado. Cada dia se tornava uma luta constante contra o medo, uma batalha para me convencer de que o que havia visto não era real, que a figura sombria no corredor era apenas fruto da minha imaginação, um reflexo do estresse e da culpa que me consumiam. Mas, no fundo, eu sabia que não era isso. Algo muito mais sinistro estava acontecendo, algo que eu não conseguia explicar. Os dias passaram lentamente, e a escuridão que eu sentia em meu coração parecia crescer, alimentando-se do silêncio que agora preenchia cada canto da minha vida.
As mensagens das minhas irmãs haviam cessado completamente, e eu, covardemente, evitava tomar qualquer iniciativa para contactá-las. Era como se eu estivesse preso em uma neblina espessa, onde cada passo me afastava mais da realidade e me mergulhava em um pesadelo que parecia não ter fim. Numa noite chuvosa, decidi que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Peguei meu telefone, minhas mãos tremendo, e enviei uma mensagem para minha irmã mais velha. Esperei, o coração batendo descontroladamente, mas não houve resposta. Enviei outra mensagem, dessa vez para minha irmã mais nova, mas o silêncio foi a única resposta que recebi. Algo estava terrivelmente errado, e a incerteza se transformou em um medo paralisante. Tentando escapar daquele sentimento sufocante, decidi sair para uma caminhada. A chuva caía forte, e a cidade estava envolta em uma escuridão que parecia se estender além do horizonte. Enquanto caminhava pelas ruas vazias, não pude deixar de sentir que estava sendo observado. A sensação de ser seguido se intensificou a cada passo, como se algo ou alguém estivesse à espreita, escondido nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Apressei o passo, tentando afastar a paranoia, mas os sons ao meu redor começaram a me trair. Passos ecoavam atrás de mim, rápidos e irregulares, como se estivessem me perseguindo. Olhei por cima do ombro, mas não havia ninguém. Apenas a chuva, caindo incessante, e as sombras das árvores balançando ao vento. No entanto, a sensação persistia, e com ela, o medo crescia. Finalmente, cheguei de volta ao meu prédio, o coração disparado. Abri a porta de entrada com mãos trêmulas e entrei no saguão vazio. O silêncio era opressor, e o som da porta se fechando atrás de mim ecoou pelo corredor, amplificando minha ansiedade. Apertei o botão do elevador, rezando para que ele chegasse rápido, mas o tempo parecia se arrastar, e a sensação de que algo estava terrivelmente errado só aumentava. Quando finalmente entrei no elevador, me virei rapidamente para encarar a porta fechando, como se esperasse ver algo ou alguém do outro lado. Mas havia apenas o vazio. Suspirei aliviado, tentando me acalmar, mas assim que o elevador começou a subir, as luzes piscarem, lançando o ambiente em uma escuridão total por breves segundos. Meu coração saltou no peito, e, quando as luzes voltaram, tive a impressão de que o espaço ao meu redor havia se tornado menor, mais claustrofóbico. O elevador finalmente parou no meu andar, e eu saí apressado, caminhando em direção ao meu apartamento. Mas, ao chegar à porta, senti uma presença. Algo no ar estava diferente, mais denso, como se o próprio espaço ao redor estivesse distorcido. Com a chave na mão, hesitei por um momento, o instinto me dizendo para não entrar. Mas era tarde demais para voltar atrás. Girei a chave na fechadura e empurrei a porta lentamente. O apartamento estava escuro, exceto por um leve brilho que vinha da janela aberta. A chuva ainda caía lá fora, mas agora era um som distante, abafado pela escuridão que parecia engolir tudo ao meu redor. Entrei, tentando afastar o medo, mas a sensação de estar sendo observado voltou com força total. E então, ouvi um som suave, quase imperceptível, vindo do quarto. Era um sussurro, uma voz baixa e frágil que me fez gelar até os ossos. Minha mente lutava para compreender, para encontrar uma explicação racional, mas não havia. Eu sabia que não estava sozinho. Caminhei em direção ao quarto, cada passo pesado, como se o ar ao meu redor tivesse se tornado sólido. A porta estava entreaberta, e do outro lado, eu podia ver a sombra de algo se movendo. Meu coração martelava no peito, e minha respiração se tornou rasa. Aproximei-me, tentando manter a calma, mas o terror crescia a cada segundo. Quando empurrei a porta do quarto, o que vi me paralisou. Sentada na beira da cama, com o olhar fixo em mim, estava a figura da minha mãe. Mas não era a mãe que eu conhecia. Seu rosto estava pálido, quase translúcido, e seus olhos, vazios, pareciam olhar através de mim, como se eu não estivesse ali. Sua boca se moveu lentamente, e a voz que saiu era fria, distante. Davi, por que você nos deixou? Aquelas palavras ecoaram na minha mente, repetindo-se como um mantra macabro. Eu queria responder, queria pedir perdão, mas minha voz não saía.
O medo era paralisante, uma força que me impedia de fazer qualquer coisa além de encará-la. E então, ela se levantou, seu corpo movendo-se de forma estranha, como se estivesse sendo controlado por algo além de sua vontade. É tarde demais, Davi. Muito tarde. Essas palavras foram a última coisa que ouvi antes de a luz no quarto se apagar subitamente, mergulhando-me em uma escuridão total. E, naquele momento, soube que o que quer que estivesse me perseguindo, me observando, não iria parar até me consumir por completo. Naquele instante, o terror se tornou absoluto, e eu me vi preso em um pesadelo do qual não havia escapatória. A escuridão envolveu-me como um manto sufocante. Eu estava preso no quarto, as sombras pareciam ganhar vida ao meu redor, movendo-se de forma lenta e sinistra, como se me observassem. O ar estava gelado, pesado, e minha mente lutava para entender o que estava acontecendo. Era como se o tempo tivesse parado, e eu estivesse em um pesadelo do qual não podia acordar. Minha respiração era curta, entrecortada pelo medo que crescia dentro de mim, e a sensação de que algo estava prestes a me atacar era avassaladora. Eu sabia que precisava sair dali, mas meu corpo não respondia. Era como se aquelas sombras tivessem se enraizado dentro de mim, segurando-me no lugar, enquanto o pavor tomava conta de cada fibra do meu ser. De repente, um som suave cortou o silêncio, vindo de algum lugar atrás de mim. Era um sussurro, baixo e arrastado, que parecia se arrastar pelas paredes, deslizando até meus ouvidos como uma cobra venenosa. A voz era inconfundível, e o terror que eu sentia aumentou exponencialmente. Davi, você não pode escapar. Eu me virei lentamente, o coração batendo com tanta força que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. A figura da minha mãe estava parada na porta do quarto, mas agora, algo estava diferente. Sua presença, antes pálida e silenciosa, agora exalava uma escuridão densa, quase palpável. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma luz sombria e ameaçadora. Tentei falar, tentei perguntar o que ela queria de mim, mas a única coisa que saiu da minha boca foi um som rouco, um gemido de puro medo. Ela começou a se mover em minha direção, seus passos lentos e arrastados, como se o próprio chão estivesse resistindo à sua passagem. Cada movimento dela fazia o ambiente ao meu redor se contrair, como se as paredes estivessem se fechando, me empurrando para mais perto daquela presença aterradora. Você nos abandonou, Davi, ela disse, a voz dela era fria como gelo, carregada de uma dor profunda. E agora você vai pagar por isso. Eu tentei recuar, mas meus pés pareciam presos ao chão. A culpa e o medo me paralisavam, cada palavra dela cortando minha alma como uma lâmina afiada. Eu sabia que estava sendo confrontado por algo muito além do natural, algo que eu não poderia compreender ou enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que merecia aquilo. Que eu havia falhado de uma maneira irreparável. Por favor, me perdoe, eu consegui murmurar, minha voz tremendo, quase inaudível. Eu não sabia, eu não queria. Mas ela não parecia ouvir. Ou talvez não se importasse. Ela continuou a se aproximar, e a cada passo que dava, o ambiente ao meu redor ficava mais escuro, mais frio, até que tudo que eu conseguia ver era ela, e aquela sombra que parecia se estender infinitamente, engolindo tudo ao seu redor. Quando ela estava a apenas alguns passos de mim, senti um vento gelado soprar pelo quarto, trazendo consigo um cheiro de podridão, de algo morto há muito tempo. O terror tomou conta de mim de forma tão completa que eu mal conseguia respirar. Estava sufocando, o ar parecia ter sido drenado do ambiente, e a presença dela estava agora tão próxima que eu podia sentir o frio emanando de seu corpo. Então, sem aviso, ela estendeu a mão, seus dedos longos e pálidos alcançando meu rosto. O toque dela foi como um choque elétrico, uma dor profunda que reverberou pelo meu corpo, me fazendo gritar. Era como se todo meu ser estivesse sendo rasgado de dentro para fora, como se minha alma estivesse sendo puxada para o abismo que eu sabia que estava prestes a me consumir. Você nos deixou, e agora, você vai entender o que isso significa, ela sussurrou, sua voz agora tão próxima que eu podia sentir o frio de seu hálito em meu rosto. A dor se intensificou, e eu caí de joelhos, meus olhos fixos nos dela, suplicando por algum tipo de misericórdia. Mas havia apenas escuridão.
Uma escuridão que parecia se estender para sempre, sem fim, sem esperança. Eu sabia, naquele momento, que estava perdido. Que não havia redenção para mim. Que aquele pesadelo era minha realidade agora, e que a culpa que eu carregava era um fardo que eu jamais seria capaz de abandonar. Então, quando eu pensei que não poderia piorar, as sombras ao redor dela começaram a se mover, como se estivessem ganhando forma, se contorcendo e se moldando em figuras indistintas, que se arrastavam pelo chão em minha direção. Eram formas humanas, mas distorcidas, como se estivessem sendo puxadas de outro mundo, um mundo de dor e tormento eternos. Venha, Davi. Junte-se a nós. Essas palavras, ditas em uníssono pelas vozes das sombras, foram a última coisa que ouvi antes de tudo se tornar escuridão total, e o vazio me engolir por completo. Quando acordei, não sabia quanto tempo havia passado. A escuridão que me envolvia parecia interminável, densa e opressiva. Eu estava deitado no chão frio do meu apartamento, mas o ambiente ao meu redor era irreconhecível. As paredes pareciam se fundir com as sombras, e o ar estava pesado, impregnado com um cheiro de terra molhada e decadência. Meu corpo doía, como se tivesse sido esmagado por um peso invisível, e a única coisa que eu conseguia sentir era um vazio profundo, um buraco no peito que parecia estar sugando tudo o que restava de mim. Lentamente, me levantei, as pernas trêmulas, e olhei ao redor. O apartamento estava deserto, mas eu sabia que não estava sozinho. A presença que havia me atormentado estava ali, em algum lugar, à espreita nas sombras. A voz da minha mãe, aquela figura horrenda e distorcida, ainda ecoava na minha mente, repetindo as palavras que me cortavam como lâminas. Você nos deixou, e agora é tarde demais. Eu sabia que precisava sair dali, que precisava fugir daquele pesadelo que se tornava cada vez mais real, mas meus pés pareciam colados ao chão. Cada passo que eu tentava dar era um esforço hercúleo, como se algo estivesse me puxando para baixo, tentando me prender ali para sempre. Mas eu não podia desistir. Mesmo com todo o terror, a culpa e o desespero, uma pequena chama de vontade ainda queimava dentro de mim. Arrastei-me em direção à porta, cada movimento um tormento, até que finalmente alcancei a maçaneta. Quando a toquei, um calafrio percorreu meu corpo, e o medo voltou com toda a força. Algo dentro de mim sabia que, uma vez que abrisse aquela porta, não haveria mais volta. Mas eu não tinha escolha. Girei a maçaneta lentamente, meu coração batendo tão rápido que parecia que iria explodir, e abri a porta. O que vi do outro lado me fez congelar de horror. Não era o corredor do meu prédio. Era algo diferente, algo que eu mal podia compreender. Um corredor interminável, feito de pedra escura, com paredes que pareciam respirar, como se estivessem vivas. E ao longo dessas paredes, pendurados como quadros macabros, estavam rostos. Rostos familiares, mas distorcidos pelo sofrimento. Eram as faces de pessoas que eu amava, mas que agora me olhavam com expressões de dor e acusação. Entre eles, o rosto da minha mãe era o mais marcante. Seus olhos, vazios e sem vida, me seguiam enquanto eu avançava, sua boca se movendo em um sussurro inaudível, mas eu sabia o que ela estava dizendo. Ela estava me condenando, me culpando por tudo, e a dor que isso me causava era insuportável. Mas eu continuei, porque sabia que não podia parar. Não agora. Enquanto caminhava pelo corredor, as paredes pareciam se aproximar, apertando-se ao meu redor, e o chão sob meus pés começou a tremer. Um som baixo e gutural ecoava pelas pedras, como se o próprio lugar estivesse rugindo de ódio. E então, à minha frente, no fim do corredor, vi uma porta. Uma porta antiga, de madeira envelhecida, com símbolos que eu não conseguia entender gravados em sua superfície. Eu sabia que precisava atravessá-la, que era a minha única chance de escapar, mas cada passo em direção a ela era um martírio. As vozes nas paredes ficavam mais altas, mais desesperadas, e as sombras ao meu redor começaram a se mover, como se estivessem tentando me puxar para dentro delas. Mas eu continuei. Não podia parar. Não podia permitir que o medo me vencesse. Finalmente, alcancei a porta e, com um último esforço, empurrei-a com toda a força que me restava. A porta se abriu com um estrondo,
e fui sugado para dentro da escuridão que ela escondia. Senti como se estivesse caindo em um abismo sem fim, o vento assobiando em meus ouvidos, enquanto vozes sussurravam e gritavam ao meu redor. Era o fim, eu sabia disso. Mas, ao mesmo tempo, havia algo que eu precisava enfrentar, algo que eu não podia mais ignorar. Quando a queda finalmente parou, eu me vi de volta na casa da minha infância. Tudo estava exatamente como eu me lembrava, mas havia algo errado. A luz que entrava pelas janelas era fraca, quase inexistente, e o ar estava pesado com um cheiro de flores murchas e velas queimadas. E então, eu a vi. Minha mãe estava sentada na velha poltrona da sala, mas não era a figura sombria que eu havia visto antes. Ela parecia normal, quase frágil, mas seus olhos estavam cheios de tristeza, uma tristeza que me esmagou por dentro. Ela me olhou, e naquele momento, eu soube o que precisava fazer. Davi, ela disse, sua voz suave, mas carregada de uma dor que eu nunca havia ouvido antes. Eu só queria que você estivesse aqui, que você dissesse adeus. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, e eu caí de joelhos diante dela. Tudo o que eu havia feito, tudo o que eu havia evitado, agora estava diante de mim, e a culpa era insuportável. Mas não havia mais tempo para arrependimentos. Eu sabia que este era o meu momento, a minha última chance de redimir meus erros. Eu sinto muito, consegui dizer, minha voz entrecortada pelo choro. Eu sinto muito, mamãe. Eu deveria ter estado aqui, eu nunca quis te deixar. Ela me olhou, e, por um momento, o peso da culpa pareceu aliviar. Ela se levantou da poltrona e veio até mim, colocando a mão sobre minha cabeça. O toque dela era suave, e, pela primeira vez em muito tempo, senti uma sensação de paz, mesmo que pequena. Mas então, ela começou a se afastar, seus olhos fixos nos meus, e eu sabia que ela estava partindo. Desta vez, para sempre. Eu te perdoo, Davi, ela sussurrou, antes de desaparecer lentamente, como uma sombra dissipando-se ao amanhecer. Quando ela se foi, o silêncio voltou, mas não era mais o silêncio opressor de antes. Era um silêncio pacífico, como se a casa estivesse finalmente em descanso. Levantei-me lentamente, ainda sentindo o peso da experiência, mas com a certeza de que, de alguma forma, eu havia feito as pazes com o passado. O pesadelo finalmente havia terminado. Caminhei até a porta da casa e, quando abri, fui recebido por uma luz suave e acolhedora. Respirei fundo, sentindo o ar fresco encher meus pulmões, e saí para o mundo exterior, onde a vida continuava, mas agora, com um novo propósito. Eu sabia que nunca poderia apagar os erros do passado, mas pelo menos, agora, havia encontrado uma forma de seguir em frente, de manter viva a memória daqueles que perdi, e de me perdoar, finalmente, por tudo que havia acontecido. E assim, com o coração ainda pesado, mas em paz, eu caminhei em direção ao futuro, sabendo que, onde quer que minha mãe estivesse, ela agora estava em paz também. Você conseguiu sobreviver a essa história. Mas a verdadeira pergunta é: você está preparado para enfrentar seus próprios medos? Se as sombras que você acabou de encontrar te deixaram inquieto, então talvez você deva pensar duas vezes antes de abrir outro capítulo aterrorizante. Existe um livro que você talvez prefira evitar, mas, se for corajoso o suficiente, Doutor Sono de Stephen King pode ser exatamente o que você precisa para enfrentar a escuridão que espreita. Claro, você não precisa ler, a menos que queira saber o que acontece quando os pesadelos não terminam ao acordar. O link para este livro está na descrição do vídeo, mas cuidado, você pode não conseguir parar de ler e, uma vez que começar, talvez seja tarde demais para voltar atrás. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, lembre-se de deixar o like e um comentário, porque isso me incentiva muito a trazer mais contos de terror assustadores para você. Continue comigo em mais histórias assombradas. Basta clicar em um dos dois vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro, se você tiver coragem.